Olá, querido aluno, querida aluna do CAGE Saguaçu. Que prazer é estar hoje aqui para falar com vocês sobre a disciplina de História e Sociologia. Você já deve estar aí ansioso, ansiosa, porque está chegando o grande dia, o dia do Enem. E aí você pode estar se perguntando, mas o que é que cai em História e Sociologia no Enem, professor? Então, eu não posso te dizer exatamente o que vai cair neste Enem, mas nós vamos fazer aqui uma avaliação geral das provas do Enem dos últimos anos. E vou colocar para vocês aqui como é o formato da disciplina de História e Sociologia dentro da prova do Enem, né? E você vai poder, com isso, né, ali direcionar os teus estudos. É claro, o que vai cair, não posso te dizer ao certo, porque muda muito, mas eu posso te orientar em como você vai resolver dentro da estrutura geral das provas do Enem. Então vamos lá. Qual é o formato da prova de História no Enem? Bom, para começar, a prova de História já é aplicada aí logo no primeiro dia do Enem. E muitas das questões elas são interdisciplinares. Tá? Elas misturam conteúdos de outras áreas aí das ciências humanas, como a sociologia, a filosofia e a geografia. Para se dar bem, você vai precisar de uma boa capacidade de análise e de interpretação de texto. É isso aí. Não adianta você só saber o conteúdo e não saber relacionar esse conteúdo. Por quê? Muitas das vezes as questões elas vão trazer enunciados muito longos que vão ser acompanhados de ilustrações, de gráficos, e é bom você estar preparado, você estar preparada para esse formato. Tá? Por quê? O desafio aqui é lutar contra o tempo na prova. Você vai ter pouco tempo para ler, interpretar, para encontrar a resposta correta de cada questão. E olha, sem preparo e conhecimento do tema, vai ser difícil você se dar bem. Por isso é importante, né, ter familiaridade com o assunto, com o formato da prova. Tá? Então é interessante você conhecer. Como é, professor, que eu vou ter essa familiaridade? Bom, não tem outro jeito senão você responder as questões que já caíram nos outros anos. Então é importante você fazer aqueles simulados do Enem. É importante você analisar, tentar responder, inclusive cronometrar o tempo que você leva ali para responder as questões de História e Sociologia, tá? Nas provas do Enem. Então vamos colocar aqui, porque é importante você saber disso. Professor, o que cai? Então a gente não tem certeza do que vai cair. Mas a gente sabe que a prova do Enem ela vai exigir certas competências dentro da disciplina de História e Sociologia que você deve ter. Então presta atenção ali, eu vou relacionar algumas delas. Né? Você tem que fazer o quê? Tem que saber relacionar aí o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos históricos. Isso é muito importante. Você tem que saber também comparar o significado histórico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional, inclusive mundial. E aí você tem que, uma coisa importante é saber comparar os pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da política, da cultura e da sociedade. E também interpretar historicamente fontes documentais acerca de aspectos ali da cultura e da sociedade. Além de você saber disso, você tem que fazer a associação destas manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Tá? O que aconteceu no passado, o que levou a essas manifestações. E aí importante também é identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações. Tá? Então tá vendo por ali como vai ser as questões, qual é a pegada de História e Sociologia dentro do Enem? Uma coisa importante também é você reconhecer a importância dos movimentos sociais nas transformações da realidade histórica. É isso aí, teve muitas transformações e qual foi a importância desses movimentos? Quais foram os movimentos sociais que vão fazer essa transformação? E aí também é preciso analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico,
levando em consideração, é claro, os aspectos históricos. E não pode deixar de compreender a produção, o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, aos diferentes conflitos, aos diferentes movimentos sociais também. Aí você está dizendo assim, professor, mas está parecendo muito história e sociologia, é isso mesmo? Tá? Você vai ver essa interdisciplinaridade que eu falei para você. Tá? Muitas vezes você não vai nem conseguir, né, discernir se aquela questão é de história ou é de sociologia, ou talvez de geografia ou filosofia. Tá vendo? Essa interdisciplinaridade vai ocorrer dentro dessas ciências humanas aqui no Enem. Outra coisa importante é você avaliar criticamente os conflitos, e esses conflitos culturais, os conflitos sociais, políticos, econômicos e até mesmo ambientais ao longo da história, e utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e também da democracia. Entendeu quais são as competências que a prova do Enem vai exigir de você? Por aí você já pode ir, então, estruturando o teu estudo, né? Já vai montando ali as tuas estratégias. Mas também, para se dar bem na prova de história, é preciso o seguinte, ler muito, tá? Tanto conteúdo histórico como atualidades. Lembra-se que muitos dos temas recentes e que o Enem gosta de tratar tem um viés histórico importante. Tá? Pense nisso sempre que estiver estudando qualquer assunto, tá? Que vai ter relação com a história, com o passado. Você deve ampliar o olhar, tá? Ampliar esse olhar na história. Porque o Enem não é decoreba, tá? Não é decoreba de datas, de acontecimento. As provas ali elas têm uma pegada mais política e social. Então você tem que saber analisar isso, tem que olhar mais além. Na prova do Enem não vai te pedir assim sobre a Segunda Guerra Mundial, quais foram os países que fizeram parte ali, né, dos aliados. Não vai pedir isso. Então não adianta decorar datas, decorar esse nome, porque não é isso. Então você tem que ampliar aí, tá? Tem que contextualizar, ter um pensamento interdisciplinar, né? Porque aí ela vai ter conteúdo de todas as áreas do conhecimento em história. Então, o que eu faço, professor? Treina as provas anteriores. Só assim você consegue entender o formato, o grau de dificuldade, né, a estrutura da prova do Enem. E aí você já vai anotando aqueles conteúdos em que você teve mais dificuldade enquanto você fazia esses simulados. E aí você vai colocando eles numa lista de prioridade de estudo. Tá? Além do que eu falei, já que você deve cronometrar ali os tempos das provas anteriores para ajudar você a ganhar ritmo para essa prova. Então é só fazendo, tem que pôr a mão na massa. Outra coisa importante, ao estudar história para o Enem, a dica então é não decore conceitos e datas, mas aprenda a mobilizar esses dados de forma contextualizada. Em geral, tá? Nas provas aí de história, vai ter mais conteúdos de história do Brasil. É o que é mais cobrado, tá? É mais cobrado, então, a história do Brasil do que história geral. Geralmente, a história geral, ela vai ter ali 30% das questões. As demais são relacionadas aí à história do Brasil. Tá vendo? Dá para ir afunilando ali, você já filtrando o conteúdo que você deve estudar mais aí para ir bem no Enem. É importante também você manter o foco em conteúdos que são relacionados com o quê? Com a cultura, patrimônio, estrutura política, organização da sociedade e também a relação entre os estados nacionais. Tá? Fatos ocorridos na idade contemporânea, no colonialismo, esses vão merecer atenção especial ali que você tem que dar. Agora, você pergunta assim, mas professor, quais são os temas que são mais abordados? Então vem comigo, vamos analisar alguns. Tá? Dentre os últimos anos, eu peguei aí de 2012 para cá, assuntos que mais caíram. Tá? Quer dizer, tem anos que você vai dizer, professor, você falou isso, não caiu esse ano. Realmente pode não cair, a gente não tem como prever isso. Tá? Mas dados aqui por uma análise ali de gráficos, né, a gente pode ter uma ideia do que já caiu, qual é, onde se concentra mais
ali a prova do Enem em História. Então vamos lá, um dos temas que tem maior recorrência é o Segundo Reinado. Também os governos pós-ditadura militar, a Era Vargas, a República Velha, tá? Olha, coisa importante, a administração colonial e olha, coisa que nunca podemos esquecer, e sempre o Enem vem trazendo questões sobre isso, é sobre a ditadura militar. E também sobre o sistema, a economia colonial, a República Populista, a crise do sistema colonial, o processo de independência. Tá? Então isso daqui em História do Brasil é bem recorrente ali nas últimas provas. Tá? Principalmente ali as questões da Era Vargas, né? A independência do Brasil, né? O Brasil colonial, Segundo Reinado. Então daqui a pouco eu vou ver com vocês um pouco do conteúdo de cada um desses temas aqui. Tá? A história geral, como eu falei, ela corresponde a cerca de 30% a 33% das provas de história aí no Enem. E nessa parte da prova, a dica é você focar aonde? Em conflitos de relevância internacional e nas transformações da sociedade. Tá? Então você vai pegar ali o capitalismo, o desenvolvimento industrial, tecnológico, tudo isso deve ser estudado. É importante que você seja capaz de relacionar esses fatos com acontecimentos atuais que afetam o mundo. Então é por isso que eu digo, não adianta decorar datas, né, decorar esses fatos, se você não conseguir relacionar. Então história tem tudo a ver com o que nós fazemos hoje. Então nós temos que conhecer o passado, saber relacionar tudo o que aconteceu com o que acontece também nos nossos dias, como isso nos afetou, como que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial afeta a nossa sociedade nos dias de hoje. Como que a Revolução Industrial, né, contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo e para chegarmos até onde chegamos na sociedade. Então você tem que saber fazer essas análises. Os temas de história geral que mais vale a pena você focar as atenções, então, para estudar aqui, vai ser o quê? Segunda Guerra Mundial e as suas consequências. Aí você deve, é claro, entender também o processo, o que levou à guerra, tá? Qual era a conjuntura, tá, política e econômica que vai levar aí a guerra mundial. Você precisa entender também ali a baixa Idade Média, tá? Grécia, Roma, tá? As reformas, revoluções que aconteceram, a Segunda Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial. Não esqueça das grandes navegações e também, coisa importante ali, Revolução Industrial e a sua relação com o iluminismo. Então foca nisso, nesses temas aí da história geral, tá? Nas grandes disputas, né, que houveram ali, por exemplo, as grandes revoluções, Revolução Francesa, revoluções inglesas, né, os conflitos mundiais, como a Primeira e Segunda Guerra, Guerra Fria, mas não em pontos e datas, assuntos, né, pontuais, mas sim saber relacionar tudo isso com a conjuntura, quais foram as consequências e o que levou a esses conflitos é muito importante. Então o foco aqui são esses grandes acontecimentos sociais, grandes acontecimentos políticos, econômicos, que vão ter consequências até o dia de hoje. Ficou claro? Por exemplo, a Revolução Industrial, a escravidão, os movimentos sociais, os regimes ditatoriais, né, e o desenvolvimento geral da economia e da política. Então agora vamos conferir aqui algumas dicas, alguns macetes sobre cada grande tema que você deve revisar aí para a prova. Então quando nós falamos, lembra que eu falei a questão do Segundo Reinado, que também é importante, sempre cai aí alguma coisa nas provas de história do Enem? Pois é, aqui você pode encontrar muitas questões que vão estar associadas, por exemplo, à crise do escravismo. Por isso é altamente recomendável que se revise o movimento abolicionista, principalmente em relação à luta dos próprios negros para a liberdade. Outra coisa importante é atentar-se às leis do período abolicionista, né, como a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e, enfim, a Lei Áurea, que vai decretar ali o fim da escravidão no Brasil. Outro tópico bastante abordado, que eu percebi que nas últimas provas também tem sido, né, tem trazido à tona esse tema, é a Guerra do Paraguai.
O Enem ele gosta muito desse tema porque é justamente o que vai dar ali a transição com a crise do Segundo Reinado e que vai dar origem ali ao movimento da proclamação da República. Então fique atento à Guerra do Paraguai. Inclusive, tá, naquela discussão que eu coloquei para vocês durante as aulas também, né, essas duas versões que nós temos sobre a Guerra do Paraguai, quais foram as consequências dessa guerra, né? Então isso você tem que estar relacionando também. E é importante você conhecer também aqueles dois partidos, isso, o liberal e o conservador. Você dá uma olhada também como foi o parlamentarismo às avessas. Lembra que aconteceu aí no Segundo Reinado? Então lembre que nessa época também começa ali a imigração europeia, né, para trabalhar na lavoura do café, que vai ali, né, gerar, né, um grande sustento a essa economia cafeeira. Então você deve também estudar essa parte. É importante, então, você também estudar sobre a Era Vargas. E o que eu estudo, professor, sobre a Era Vargas? A Era Vargas, o Enem ele gosta de cobrar sempre questões associadas à cidadania. Por isso você deve estudar a questão do voto, tá? Revise cada uma das constituições do período, veja como se deu, por exemplo, também a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e como foi o período do Estado Novo. É muito importante você estar a par desses conteúdos. Quando você for analisar cada uma das constituições, sugiro que você destaque o que ela previa e quais as principais mudanças que essa Constituição apresentava. É bom saber, por exemplo, quando foi permitido o voto feminino, quando foi permitido o voto para os analfabetos. É importante você analisar nesse período também quais foram as leis trabalhistas, isso mesmo, entre outros assuntos ali que temos da Era Vargas. Inclusive a Era Vargas é chamada de Era porque foi um grande período da história que nós tivemos e vai ser marcado por grandes transformações políticas e econômicas no nosso país. Outro ponto que você deve se atentar é sobre o conceito de populismo. Como perguntas que podem cair: por que o governo de Vargas é populista? O que é o populismo? Quais as características do populismo? Porque Getúlio Vargas foi uma referência de líder populista na América Latina, não só no Brasil. Então, são coisas que você deve estar por dentro. E o regime militar, professor? Então, quando nós falamos do regime militar, é muito importante que você relembre os atos institucionais. Você não precisa saber de todos, mas principalmente o que tem caído é sobre o AI-1, o AI-2 e o principal deles, o AI-5. Um tópico também muito importante é sobre o governo Médici, porque o governo Médici representa ali o auge de todo o militarismo, da violência, da repressão, tá? Para você ter uma noção, esse período ficou conhecido como os anos de chumbo, então não deixe de rever ali o governo Médici. E recomendo que você se atente também para o milagre econômico, isso mesmo. Esse foi um momento de bons índices econômicos para o país, porém, houve uma grande concentração de renda e o Enem costuma cobrar quais foram essas consequências. Então veja, o milagre econômico, tá, é muito importante você revisar, porque tem caído muito aí nas últimas provas do Enem. Para finalizar esse tema, revise como foi o período da transição democrática também. Tem que ficar atento aos movimentos sociais, políticos, como, por exemplo, as diretas já, a lei da anistia, da Comissão Nacional da Verdade. Então, tudo isso você tem que ficar ligado, porque pode vir a cair aí na prova do Enem. Professor, e quando nós falamos da Antiguidade Clássica, você falou que costuma cair sobre a Grécia, sobre Roma, exatamente. Não digo que vai cair agora, mas tem caído nos últimos Enem sobre a Antiguidade Clássica, sim. Quando nós vamos falar da Grécia, é importante, é preciso você estudar principalmente o conceito de democracia. As características da democracia lá em Atenas, descobrir ali quem podia participar, né, como era a participação. Pode acontecer do Enem apresentar, por exemplo, uma questão pedindo para você comparar a democracia da Grécia Antiga com os desdobramentos do conceito de democracia na contemporaneidade.
Por isso aponte ali quais foram as diferenças, as semelhanças entre a democracia da Grécia Antiga e a democracia que nós temos hoje no Brasil. E aí você pode falar daquela democracia direta ou da democracia representativa, como nós temos nos dias de hoje. E sobre Roma? Tá? Já em Roma é preciso você se atentar para as características, principalmente da fase republicana. Quando que acontece a expansão territorial? É importante também revisar como foi o governo ali do Otávio Augusto, que vai adotar a política de pão e circo. Além disso, é bom dar uma olhada na crise do Império Romano, principalmente quais foram os fatores, o que causou a queda do Império Romano e também como vai acontecer as invasões bárbaras, né? Então isso aqui é importante. Bom, outra coisa que eu falei para vocês é sobre colonização, tá? Na história do Brasil. Como se deu o processo de colonização? E existem dois principais tópicos que costumam aparecer aí na prova do Enem. Um deles é o sistema de capitanias hereditárias. Então, revisa quais foram, quais deram certos, quais não, quais foram os motivos, né, que levaram algumas capitanias, e foram poucas delas, a se darem bem e as outras não. Outra questão que costuma cair é a questão indígena, tá? Com foco ali no contato entre os colonizadores, né? A catequização dos índios, os interesses de Portugal, as formas de trocas, né, de escambo que foram realizadas. Lembre-se também de todo o conteúdo histórico sobre a economia e a política dessa fase, tá? A questão da economia açucareira, o escravismo. E são esses os tipos de informações que podem te ajudar, né, numa análise mais ampla aí das questões. Além disso, não se limite à colonização dos portugueses no Brasil. Lembre-se de estudar quais foram os países que influenciaram na colonização das Américas, desde a Espanha, a França, a Holanda, a Inglaterra, até os povos orientais. Então faça essa relação, estude a relação dela, que é muito importante você compreender. Outro ponto importante que eu falei é a independência do Brasil. A primeira coisa que você deve se atentar quando for revisar o conteúdo de independência do Brasil são o quê? Os fatores, as causas dessa independência. Existem questões da influência das ideias iluministas, a questão da chegada da família real no Brasil. Então fique atento, tá? Treinar as possíveis relações que poderiam ser feitas ali com esse tema é uma boa dica para você. O Enem já pediu, por exemplo, para o candidato relacionar a abertura dos portos como o processo de proclamação da independência. Então, treina a fazer isso, relacionar esses fatos. Outro tópico muito importante são os movimentos emancipacionistas, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana. Tudo isso o Enem costuma cobrar aí. O Enem gosta muito de usar imagens a respeito da transição da colônia para a nação independente. Ele pode colocar, e tem colocado muito, o quadro Independência ou Morte, né, do Pedro Américo, para você analisar qual é a mensagem que está sendo transmitida pelo Império, por exemplo. Vale lembrar aí que a nossa independência ela não teve um caráter heróico, não teve a participação popular, ela foi um processo elitista pelo qual o Brasil não apresentou mudança quase que nenhuma em sua estrutura socioeconômica, porque continuamos com a escravidão, com o latifúndio, com a economia agroexportadora, né? Então isso é tudo você tem que lembrar que pode estar dentro dessas questões do Enem. Outra coisa importante é a República das Oligarquias. O Enem ele tem o hábito de cobrar assuntos muito específicos sobre determinado presidente. Se liga aí. Por isso, nem se preocupe em decorar. O que você precisa saber é a respeito dos movimentos sociais, as características políticas daquele determinado presidente, daquele determinado período. Por isso, revise aí como se deu o coronelismo, a questão do voto de cabresto, a política dos governadores. Se aprofunde não apenas na política do café com leite, tá? Se aprofunde nos outros movimentos que se deram aí também. Recomendo para você que estude alguns movimentos sociais da República das Oligarquias, como, por exemplo, Canudos Contestado, o Cangaço, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, o Movimento Modernista, a Greve Geral de 1917.
Tá? São coisas importantes que podem vir a cair aí no Enem. Até já caíram, então fique ligado porque pode retornar essas questões aí. O governo JK também é importante você estudar sobre ele, tá? Sobre o Juscelino Kubitschek, costuma cair principalmente o plano de metas e suas consequências. O JK ele criou uma nova capital para o Brasil, né? Em Brasília, e ele vai apresentar aquele slogan 50 anos em 5, por isso que o Enem costuma trazer as questões sobre o JK, tá? Ali na área de história. E é bom estudar as consequências dessa instalação. Por exemplo, houve o desenvolvimento da indústria, principalmente a indústria automotiva, a criação das indústrias, né, hidrelétricas, ampliação da malha rodoviária. Então isso é importante. O Enem adora perguntar quais foram os efeitos negativos. E aí alguns deles, como por exemplo o aumento da desigualdade social, o aumento da dívida externa, o aumento da inflação e da desigualdade regional. Outra coisa é a nova república. Você já está cansado? Aguenta aí mais um pouquinho que tem um pouco mais de conteúdo, mas já estamos aí para chegar ao fim. A nova república você tem que entender, principalmente no governo do José Sarney, é importante lembrar que esse período foi o período de maior inflação brasileira, e o Enem costuma lembrar isso para você. Tivemos também a aprovação da Constituição de 1988, que está em vigor até hoje. Então, assuntos relacionados à Constituição brasileira, é muito provável que vai ter alguma questão. Então, revise ela. Por isso, vale a pena você pesquisar quais foram as principais mudanças trazidas pela nossa Constituição, a Constituição Cidadã. Sobre o Collor também vale a pena você revisar o movimento dos cara pintadas. Isso aí, muitas perguntas têm caído sobre isso. Já a respeito ali do Fernando Henrique Cardoso, é indicado revisar ali o neoliberalismo, as políticas de privatizações, o que foi o Plano Real, quais foram as suas características, né? É muito importante. E agora, você precisa também analisar o governo Lula, o governo Dilma, né? Quais foram as transformações ocorridas, quais foram as principais ações sociais desenvolvidas nesses governos, e com certeza você não pode deixar de ver quais foram as questões que levaram ali, né, o impeachment da presidente Dilma, né, a questão ali do mensalão, né, a questão ali do rombo financeiro da Petrobras, né, e entre outros assuntos. Então fique ligado nessas questões que com certeza você vai se dar bem nas provas de História e Sociologia do Enem. Bom, como que cai uma questão do Enem? Eu vou analisar com vocês aqui uma das questões que caiu ali num dos Enems passados. Tá? Como que é a estrutura, como que é cobrado? Bom, essa questão, inclusive, ela não tem um enunciado muito grande. Tá? Ela pede o seguinte, ó, veja aí comigo. Diz o texto: é verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Esse é um texto ali do Montesquieu, no livro do Espírito das Leis. Tá? E aí vem a pergunta. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito a quê? E aí analise só como caiu ali as possibilidades de você responder. Letra A dizia o seguinte: ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. A B dizia o seguinte: ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. A C, a possibilidade de o cidadão participar do poder, e nesse caso, livre da submissão às leis. Ou ainda, D, ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das suas consequências. E a E, ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. E aí, qual a alternativa correta? E você até pode estar se perguntando, professor, parece muito com a questão também de sociologia. Não falei para você que tinha essa relação? Bom,
A alternativa correta aqui é a letra B, que a resposta é ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Essa é uma boa questão para unir os conhecimentos de sociologia, filosofia e interpretação de texto. O pensador iluminista Montesquieu propõe aqui um conceito de liberdade onde o indivíduo seria o responsável por suas escolhas. E dessa maneira ele aponta a lei e as consequências de desobedecê-la como um limite necessário para a liberdade e a convivência social. As demais alternativas, elas não estão corretas porque afirmam que o ser humano poderia participar do poder sem obedecer às leis, ou que a liberdade do homem seria limitada por algo subjetivo, como valores pessoais. Tá vendo como caem essas questões? Então fica no texto, né? Você tem que ler muito bem, e eu digo para você assim, ó, vai ali uma dica. Eu já sempre leio qual é a pergunta e depois eu leio o enunciado, né? O texto que tem a referência, porque eu vou prestar atenção, já quando eu ler o texto, no que vai pedir. E aí eu já começo a dar uma atenção maior, eu já leio ele direcionando para aquela pergunta, o que está pedindo ali. Tá? Então fica aí a dica para você também. Então já leia primeiro ali a pergunta e depois vai ler o texto que se refere à pergunta para você já fazer uma leitura direcionada, ok? Então vejam, essas questões, elas sempre vai exigir de você uma interpretação. Por isso é importante você estar ligado. Por isso essa interdisciplinaridade entre, né, as disciplinas aqui no Enem. Então a interpretação de texto é uma coisa importante aqui para você, tanto na disciplina de História, Sociologia, Filosofia, Geografia e também os professores dessas outras disciplinas até vão falar mais para vocês, né, dessa relação que nós temos aí. Tá, professor, agora eu já sei, de História já tenho aí um norte de como eu estudar. E em Sociologia, como que é o Enem, né, a prova do Enem ali, a disciplina de Sociologia. Se você quer dicas para se preparar para o Enem, você não pode deixar a Sociologia de fora, porque ela faz parte dessa prova de ciências humanas e suas tecnologias, e ela pode aparecer em questões específicas ou relacionada com outras áreas do conhecimento, como eu falei, História, Geografia ou Filosofia. Ela é uma matéria importante, tá, a ser avaliada, porque ela mostra que você tem uma boa noção do papel das instituições sociais, políticas, econômicas, não só na atualidade, mas ao longo de toda a história mundial. Também você vai conseguir identificar e explicar os diferentes movimentos sociais e os temas correlacionados a eles. Mas não é só isso. É também uma forma de saber se você tem um olhar crítico sobre os aspectos ligados a temas como a cidadania, a ética, a legislação, sobre as políticas públicas. Aliás, esse é também um dos objetivos da prova de redação do Enem. Então, ao se preparar para a Sociologia, você também vai estar se preparando para fazer uma dissertação nota 1000. Fica aí a dica. Então veja, o que mais? O que cai no Enem sobre Sociologia? Analisando, assim como História, as provas dos anos anteriores, nós percebemos, tá, que dentre os temas de Sociologia estão alguns importantes, como por exemplo as teorias sociológicas. E aí você não pode esquecer de nomes como Karl Marx, como Emile Durkheim, como Max Weber, tá, que são ali os pilares da Sociologia. Você deve ter uma familiaridade com eles. Para você passar no Enem é importante que você conheça esses pensadores, tá? Então você tem que identificar essas questões. Qual é a teoria que está falando? Por isso é importante que você saiba um pouco também sobre a biografia desses intelectuais, tá? Que eles vão estudar a sociedade, o Estado, a própria disciplina sociológica. Para não se confundir, faça aí mapas mentais, tabelas comparativas sobre as principais ideias de cada um deles, tá? O estudo vai ficar mais fácil dessa maneira, você vai conseguir se organizar. Outra coisa importante é a sociedade contemporânea. A inclusão é um tema em discussão na sociedade contemporânea. A formação de identidade, o comportamento nas redes sociais, a individualidade versus a coletividade, as relações líquidas, efêmeras, são as que mais são pedidas dentro do tópico ali de sociedade contemporânea. E para isso,
Preste atenção também nas aulas de geografias que abordam essas mudanças sociais dentro do território. Lembre-se que você pode utilizar argumentos sociológicos para valorizar aí o seu texto dissertativo. Outra coisa bastante recorrente ali em sociologia é sobre política, Estado e governo. A política ela vai muito além ali dos políticos e dos partidos, tá? Então fique ligado nisso. Esse campo do conhecimento é muito vasto e é o que mais influencia aí na nossa vida cotidiana. As questões de sociologia, elas focam ali no contexto histórico e por isso também nas mudanças que os vários conceitos sociológicos sofreram ao longo do tempo. Por exemplo, aí na Grécia Antiga, a democracia era entendida de uma forma, enquanto no século XX esse conceito tem outra interpretação. Então é importante você ficar ligado aí nesse contexto histórico também. Assim, esses temas também como direito humano, governo, Estado, sociedade, eles foram se transformando. E identificar como esses conceitos eram entendidos é de vital importância para você fazer uma boa prova. Agora, não fica só aí. Outro tema recorrente é movimentos sociais. Lembra que eu até falei com vocês nas últimas aulas, no quarto bimestre, sobre os movimentos sociais? Então, existem movimentos sociais desde que o mundo é mundo. Tá? No entanto, os mais cobrados são aqueles que se iniciaram aí no século XX. Então, se liga aí, estude, se aprofunde nesses movimentos. Que movimentos são esses, professor? Movimento, por exemplo, como o movimento agrário, de luta pela reforma agrária, o movimento que luta ali pelos negros, o movimento LGBT, os movimentos ambientalistas, feministas, esses movimentos que você vai ter que se aprofundar, que, querendo ou não, são temas discutidos até os dias de hoje. Lembre-se que a sua opinião, se você for dar a sua opinião, deve ser muito bem embasada. Caso você concorde ou discorde de alguma das pautas que sejam defendidas por essas organizações. Então não adianta você dizer assim, eu concordo ou não. Vai ter que embasar por que você concorda ou discorda desses movimentos. Então te prepare ali para você poder fazer essa análise e poder estruturar ali o teu texto também. Leia jornais, leia revistas para se informar das principais lutas dos movimentos sociais brasileiros, o que está acontecendo agora. Você deve ficar por dentro, tá? É muito importante. Outra coisa, na área de sociologia, que cai muito aí no Enem, é sobre cidadania. A participação dos cidadãos é a chave para a mudança social. Então o tema cidadania vai englobar diversos pontos. A atualidade, tá? Que o cidadão deve ser ativo na sociedade e por isso que ele tem que conhecer os seus direitos, mas também os seus deveres. E dessa maneira, temas como a importância do voto, a participação política através de associações de moradores, são importantes para você fazer uma boa revisão. Tá? Fica ligado nessa dica. Vale a pena sempre fazer uma conexão com a matéria de história, que aborda aí essa questão ao longo das diferentes épocas e formação da sociedade brasileira. Tá vendo? Não tem como você fugir, são disciplinas interligadas. Outra coisa é sobre a cultura. Quais são as manifestações culturais brasileiras? Tá? O que está presente nos nossos dias? O que o Enem pode cobrar de você? Uma das coisas é as diferenças culturais entre os povos e o respeito entre as múltiplas culturas do planeta. Esses são temas que costumam ser cobrados. Tá? Outro tópico abordado é a influência midiática na indústria cultural. Tá vendo? Isso você está sabendo, você entende. Quais são as suas consequências para as diferentes tradições que existem na sociedade? Dentro desse tópico existe também a reflexão sobre como, por vezes, nos apropriamos indevidamente de objeto, de festas ou expressões de uma cultura e utilizamos elas de forma errada, de forma equivocada, ou até julgamos sem ter conhecimento, sem ter um embasamento de como funciona aquela sociedade e aonde está contextualizada. Outra coisa importante também, que é recorrente, é sobre a divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho ela está relacionada à maneira pela qual as tarefas são organizadas, são divididas no ambiente de trabalho, com a intenção de delimitar as funções realizadas, dinamizar o processo de produção como um todo e, consequentemente, garantir que o sistema de produção funcione de forma rápida e eficiente. De forma geral, a divisão do trabalho, ela delimita e define ali a maneira pela qual os indivíduos dentro de uma sociedade se organizam com a finalidade de produzir um objeto,
um produto, uma mercadoria. E aí vem alguns pensadores que você tem que relacionar com a divisão social do trabalho, como por exemplo Durkheim e essa divisão. O Durkheim pensa a divisão do trabalho a partir da interação social, tá? Que por sua vez está inserida ali em uma organização maior, que é a sociedade. E aí lembra lá de estudar como se dá a solidariedade mecânica, a solidariedade orgânica, que está dentro da divisão social do trabalho, segundo Durkheim. Mas você não pode esquecer de olhar também a divisão do trabalho por Marx. Esse alemão, tá? Ele vai falar sobre as relações sociais que são determinadas a partir do trabalho, das relações de produção, das mercadorias produzidas, desde as sociedades tribais até as sociedades capitalistas. Para Marx, a divisão do trabalho só efetivou-se no momento da separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. E a divisão entre os dois tipos de trabalho aconteceu a partir da segmentação do trabalho na indústria, nas sociedades capitalistas. Mas não para aí. Max Weber também vai falar sobre a divisão social do trabalho, e o Weber analisa o trabalho a partir da ótica religiosa, né? Estabelecendo divisões de diferenças entre o trabalho dos católicos, dos protestantes, né? Lembra das obras? Por exemplo, na obra weberiana, a divisão do trabalho é determinada a partir de crenças religiosas que diferem de protestantes e católicos. No escrito A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber ele faz ali uma análise detalhada, relacionando os protestantes ao sucesso nos trabalhos que desenvolvem dentro da sociedade capitalista. Entendeu essa questão? Então veja, aqui nós apenas abordamos alguns temas que foram recorrentes nas provas do Enem dos anos anteriores. Vai cair isso realmente no Enem, professor? É possível, tem uma grande possibilidade, mas não fique preso numa caixinha, tá? O que você deve saber? Eu devo estudar todos os conteúdos para o Enem, né? Mas o mais importante é não só decorar o conteúdo, mas saber fazer uma boa interpretação, saber relacionar os conhecimentos em diversas áreas do conhecimento, né? Isso vai ser importante para você resolver essas questões. Então fique ligado, pratique, resolva as provas anteriores, que com certeza você vai tirar uma ótima nota no Enem de 2021. Agora fica aqui mais umas dicas para vocês. Eu sei que já está ficando longo, aguenta mais um pouquinho. Dicas para você também ir bem. Eu costumo fazer isso, né? E senti que isso ajuda muito, tá? Principalmente antes ali do dia da prova. Descanse, durma bem, se alimente bem, alimentos que vão te dar energia, né? Para você estar bem preparado. Querendo ou não, isso é muito importante. Para mim, eu aconselho assim, não adianta eu passar a madrugada inteira estudando, né? Para depois fazer a prova. Eu sempre preferi descansar, dormir tranquilo, né? Até tomar um chazinho ali para diminuir a ansiedade, para que no dia da prova eu estivesse descansado, né? Estivesse revigorado e com condições de analisar cada uma das questões, de ter uma interpretação correta. Então fica a dica para você aí. E a mais importante delas, que você jamais pode esquecer, e eu sempre tive presente comigo, é o seguinte: ore antes de fazer a prova. Peça a Deus que te dê sabedoria, que faça você lembrar dos conteúdos que você estudou, porque com certeza Ele vai ajudar você a lembrar, tá bom? E aí você pode tirar um pouco da ansiedade e colocar nas mãos de Deus. Fazendo isso, você com certeza vai tirar boas notas. Desejo a você uma ótima prova, sucesso neste ano de 2021 na sua vida acadêmica. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!